Eu vou explicar, então, rapidamente a nossa dinâmica. A ideia, claro, é que a gente ouça muito mais o Augusto e o Arthur. Eu vou ficar aqui como host de vocês, vou acompanhar perguntas, demandas aqui pelo chat, sem prejuízo, claro, de no final das exposições a gente abrir aí para uma sessão de perguntas e respostas. E enquanto, né, o Arthur e o Augusto, né, fazem as apresentações, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa é só me chamar aqui pelo chat. Rapidamente, acho que vale a pena só a gente contextualizar um pouco, né, dessa iniciativa, né, do Augusto de promover esse nosso encontro de hoje a respeito do Recicla Mais, que é um instrumento aí muito bem-vindo para quem sabe dar o empurrão final que a gente precisa para a questão de resíduos sólidos aqui no Brasil. Então, a questão de resíduos sólidos, todos sabem, começou com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Lá atrás, né, parecia assim uma coisa assim muito intangível, porque a concretização dela dependia muito da constituição dos acordos setoriais, da criação das associações que fariam a implementação da logística reversa para as empresas do setor que têm a obrigação de instituir a logística reversa, né? E a construção desses acordos demorou muito tempo, né? E paulatinamente a coisa veio acontecendo até que, poxa vida, hoje a gente está falando da possibilidade de securitizar créditos de reciclagem, né? É uma coisa fantástica, um instrumento muito importante, a gente vai ouvir isso bastante do Arthur em termos de sustentabilidade, em termos de é, é, remuneração, né, da cadeia, da ponta menos, assim, vamos dizer, menos favorecida da cadeia de reciclagem, que são os catadores, as cooperativas, quem está mais envolvido com reciclagem, né, já deve ter ouvido falar das dificuldades que os catadores e as cooperativas enfrentam nesse imbróglio de logística reversa. Muita coisa tem acontecido, né? Uma coisa é a gente visualizar os pontos de coleta nos supermercados, né? De óleo de cozinha, de pilhas e baterias, de remédio vencido, aquela logística reversa que nós consumidores, né, vamos até o ponto e entregamos aquele produto vencido ou descartado. Mas, quando a gente fala do que está em via pública, a gente coloca os catadores, as cooperativas, no papel de partícipe dessa logística reversa, mas quem os remunera por isso, né? De um lado, as prefeituras entendem que o serviço de varrição de rua, de certa forma, está fazendo logística reversa para as empresas e também deveria ser remunerado por isso. Os catadores também ficam sem apoio da prefeitura, a prefeitura manda cobrar das empresas, e talvez realmente a grande sacada do Recicla Mais é essa possibilidade de envolver mais as cooperativas nesse ciclo de logística reversa, sem prejuízo, claro, do que ele representa. Então, rapidamente explicando o conceito do Recicla Mais, ele é um certificado, né, que comprova a restituição em massa de resíduos sujeitos à logística reversa. Então, a gente está falando basicamente aí de embalagem, de garrafa PET, de latinha, de copinho plástico, e isso acaba sendo contabilizado, né, como resíduo fungível, isso acaba sendo contabilizado, e o lastro do Recicla Mais podem ser dois, ou as notas fiscais emitidas pelas cooperativas, né, e também os certificados de destinação final, né, que é a comprovação de que aquele resíduo
que lastreia aquele título foi, de fato, encaminhado para a destinação final ambientalmente adequada. Esse é o conceito, né, o que está, em linhas gerais, por trás da nossa conversa de hoje, mas, claro, as nossas estrelas vão aprofundar muito mais a discussão. Volto a repetir, estou por aqui acompanhando tudo no chat, e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso convidado. O Arthur da Costa é administrador, gerente de canais na Eu Reciclo, conversa muito sobre sustentabilidade, aí com foco em logística reversa de embalagens. Ele já tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e se juntou ao Eu Reciclo, né, também por uma questão aí de propósito, né, da pessoal, né, juntando o propósito pessoal com essas questões profissionais. É um privilégio, né, Arthur, trabalhar com um propósito. Isso tudo em função, né, da causa da reciclagem. Então, hoje ele vem compartilhar com a gente um pouquinho dessas questões. Arthur, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Letícia. Um bom dia a todos que estão aqui prestigiando esse evento. Primeiramente, gostaria de agradecer muito ao Augusto pelo convite, ao KLA, né, por ter estruturado esse evento. Acho que a gente está num momento muito importante, né, numa conjuntura macroeconômica global, até no que diz respeito a mudanças climáticas, e quanto mais a gente conseguir fomentar esse tipo de discussão, né, trazendo principalmente essa abordagem regulatória, né, que existe e não é nova, né, apesar do Recicla Mais ter saído agora, 13 de abril de 2022, a gente tem uma política nacional de resíduo sólido de 12 anos, né, de 2010, um acordo setorial de embalagens de 2015, né, decreto presidencial em 2017, CETESB e IMASU liderando o movimento regulatório a nível estadual em 2018. Então, é um assunto do que diz respeito à legislação relativamente antigo, né? Só que no que diz respeito à sociedade, né, como um todo, ainda não é um tema tão divulgado assim. Eu vou compartilhar minha tela. Todos estão vendo? Sim, está aparecendo, Arthur. Perfeito. Bom, como a Letícia disse, eu me chamo Arthur, eu sou gerente de canais aqui na Eu Reciclo. Né, a gente fala Eu Reciclo, mas na realidade o nome da nossa empresa, né, a nossa razão social é New Hope Ecotech. Nós nascemos lá em 2015, né, então a New Hope foi a pioneira em trazer esse conceito da compensação ambiental através dos certificados ou créditos de reciclagem para a América Latina, né, isso lá em 2015, pré-acordo setorial de embalagens, e no meio do caminho o nosso selo Eu Reciclo acabou ganhando uma amplitude, um conhecimento muito grande, e hoje a gente até fala que nós trabalhamos na Eu Reciclo, né? Não é nem mais a New Hope Ecotech. E nós, como empresa, como uma fomentadora do mercado, temos como missão elevar as taxas de reciclagem no Brasil. Né? Então, nós nascemos com o propósito de impacto ambiental. Obviamente, dada a conjuntura econômica do Brasil, por ser um país emergente e por ter um nível de população exposta à miséria muito grande, relevante, a gente acaba, né, gerando um impacto social adjacente. Mas nós, como principal missão, é, de fato, elevar e fomentar a cadeia de reciclagem, as taxas de reciclagem no Brasil. E aí, falando um pouco aqui do tema de sustentabilidade, né, que o Augusto me convidou, eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que trazer é que não existe jogar fora, né? A nossa casa, ela não é só o lugar que nós vivemos, aquele imóvel, aquele ativo fixo, né, onde nós habitamos junto com a nossa família, né? O planeta, na realidade, é a nossa casa. Então, a gente tem que ter essa consciência como sociedade, né, como cidadãos,
de que tudo que a gente gera está indo para algum lugar, está gerando algum tipo de impacto, né? E a relevância disso e trazer esse tema, né, que a gente às vezes não bate tanto, que é com relação ao nível de consumo versus o nível de impacto que a gente está gerando no planeta. E que talvez seja o momento da gente começar a repensar algumas coisas, né? Afinal de contas, a gente já passou do cheque especial do nosso planeta, da nossa casa, né? E por quê? Porque a gente está falando que hoje a gente está num dos picos máximos de geração de resíduo sólido urbano. Então, no que diz respeito a níveis mundiais, hoje o planeta ele recebe 2,5 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, né? Então, todo ano a gente gera 2,5 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Só disso a gente está falando que 8 milhões de toneladas são de plásticos que estão indo parar diretamente no oceano. Né? Tem um instituto chamado Second Life, ele fez uma estimativa de que hoje, nos nossos oceanos, existem mais de trilhões de partículas de plástico, né, rodando por esse ecossistema. E aí vale a gente ressaltar que o oceano é o pulmão do planeta Terra, né? O oceano ele está responsável hoje por aproximadamente 54,7%, né, da produção total de oxigênio que circula na nossa atmosfera. Então, acho que esse é um dos principais pontos a gente trazer aqui, né, a importância de começar a mensurar o impacto que nós estamos deixando para as próximas gerações, né, e o impacto desse consumo exacerbado, que teve uma intensificação, inclusive na pandemia, que eu vou mostrar mais à frente. E aí, falando do Brasil, o Brasil hoje ele é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Tá? Isso está diretamente relacionado a número de habitantes de um país e o nível de distribuição de renda. Né? Então, quando você olha números de países desenvolvidos, você tem um nível de consumo maior, você tem uma qualidade econômica maior, um nível de distribuição de renda maior, você acaba tendo mais consumo. Mas também não é só a questão de ser um país desenvolvido ou subdesenvolvido emergente. Tem a questão do número de habitantes, porque isso é diretamente relacionado, né, ao que cada pessoa está consumindo, está gerando. Né? Nós somos o quarto e na frente, né, a gente só fica atrás de Estados Unidos, China e Índia, que são exatamente países muito mais populosos. Né? Hoje o Brasil um pouco mais de 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos já passando a marca de 340 milhões de habitantes, China e Índia vêm logo atrás, né? China e Índia, na realidade, vêm logo à frente com mais de 1 bilhão de habitantes. E qual que é o problema dessa grande geração, principalmente no Brasil? É que a nossa taxa de reciclagem é muito baixa. Né? Então, apenas 1,3% desse lixo hoje, ele de fato está sendo reciclado. Né? E quando a gente fala de plástico, a gente está falando de todas as categorias de polímeros, tá? Não estamos só falando de PET. PET, no caso, ele já tem uma taxa de reciclagem mais alta. Mas aí vale ressaltar que a gente tem que entender quais os tipos de polímeros que estão sendo gerados na sociedade, né? Principalmente através das embalagens, e qual que é o impacto que isso gera, principalmente no que diz respeito à reciclagem, ou até nível de reciclabilidade daquela embalagem. Né? E você sabe o que acontece também com esse lixo? E essa foto que vocês estão vendo é um lixão irregular, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ainda hoje conta com mais de 2.500 lixões irregulares espalhados pelo Brasil. Então, no Brasil, a gente somos grandes coletores, né? Mas somos péssimos recicladores. E o importante ressaltar aqui que 80% desse material que foi reciclado passou pela mão dos mais de 1 milhão de catadores que existem espalhados pelo território nacional. Vale ressaltar que hoje, se a gente tem taxas de reciclagem muito boas,
na categoria papel, papelão e na categoria metal, é proveniente principalmente dessas cooperativas e das associações de catadores, mas muito também por causa de uma situação de miséria e fome, né? Essas pessoas, elas acabam se sujeitando a um trabalho análogo à escravidão, porque elas não têm nenhuma fonte de renda, elas não têm uma fonte de alimento. E o resíduo acaba sendo a principal fonte de receita e uma maneira de, inclusive, comprar alimentos e alimentar a sua família, né? Por isso que hoje a gente tem essa estrutura, né, essa infra que foi desenvolvida. E com a pandemia, a gente acabou gerando, né, 15% a mais desses resíduos, porque o consumo dentro das nossas casas aumentou, né? Então, o varejo, né, de produtos subfracionados aumentou muito, e isso acaba gerando cada vez mais resíduo, cada vez mais embalagem e cada vez mais destinação para aterros e lixões irregulares. Quando a gente fala de lixão irregular, a gente tem que ressaltar que pela PNRS de 2010 já não deveriam mais existir lixões irregulares no Brasil, né? Mas infelizmente não é a realidade que a gente acompanha todo dia. Todos esses números que a gente tem, que a gente traz de resíduos sólidos urbanos, eles têm como fonte a Abrelp, tá? Que é, enfim, a principal associação que cuida, né, de toda a gravimetria e de toda a análise dentro desses aterros controlados, né, os aterros sanitários e dos lixões irregulares também. Né? Falando um pouco da produção no Brasil, a gente está falando que são quase 7 navios de cruzeiros por semana. Né? A gente está falando aí que é 1,2 milhões de toneladas por semana. Né? Hoje, um brasileiro médio, e aí falando um pouco da nossa geração, um brasileiro médio ele vai gerar em torno de 370 a 380 quilos por ano, né, de resíduo sólido urbano. E quando a gente olha resíduo sólido urbano, a gente tem que lembrar que 45% disso é matéria orgânica, né, principalmente, mas que 1/3 disso, né, entre 33% a 35% desse resíduo gerado, ele é basicamente composto por matéria seca, fração seca reciclável, né, principalmente oriunda de embalagens. Né? Obviamente que esse número ele tem uma variação, né? Então o Sudeste, quando você olha a gravimetria e você olha até a geração, o Sudeste hoje é a região que mais gera. Então se você pegar o volume que é gerado e dividir pelo número de habitantes que estão na região Sudeste do Brasil, a gente tem um número de aproximadamente 430 quilos por habitante ano. Né? Por quê? Porque você tem uma maior distribuição de renda. Né? Isso está diretamente relacionado, né, ao nível de consumo. Quanto mais se consome, mais se gera. Então, hoje no Brasil, a gente tem um indicador diário que a gente utiliza muito para comparar com outros países, que a gente tem gerado, em média, 1,02 quilo por habitante, né, dia. E quando você olha para países desenvolvidos, né, Estados Unidos ou até alguns da Europa, esse número está muito mais próximo de 2, né, 2 quilos por habitante dia. Né? Então, isso mostra exatamente a diferença de consumo por uma questão de diferença de economia, de distribuição de renda. Né? Então, quando você olha até a distribuição de renda da região Sudeste comparada com a região Norte e Nordeste, já existe uma grande diferença dentro do Brasil. E isso reflete no consumo, isso reflete na geração de resíduo sólido urbano, que acaba impactando, inclusive, em toda a gestão disso daí. Hoje, no Brasil, a gente tem gerado uma média de 82 milhões de toneladas por ano. Né? Esse número ele só tem crescido. Obviamente, tem uma relação com o número de habitantes, mas também tem uma relação muito grande com a distribuição de renda. Né? Então, quando você olha de 2010 para 2019, esse número saltou de 66 para 79. Hoje, a gente já está acima de 80 milhões de toneladas ano, basicamente muito impulsionado por uma distribuição de renda. Né? Quando você olha o que a gente cresceu de habitantes e o que a renda cresceu,
você tem uma influência muito grande da renda na composição desse número. Vale ressaltar que também dentro dessa gravimetria dos resíduos sólidos urbanos existem frações que ainda não são consideradas como aquela fração seca reciclável, né? Como os rejeitos, principalmente a parte têxtil, couro e borracha. Existem iniciativas de upcycling, né? De reuso desse tipo de resíduo, mas a gente não considera eles dentro das 4 principais categorias. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando de papel, papelão, plástico, vidro e metal. Então, hoje, dentro das nossas casas, basicamente 1/3 do que a gente gera de resíduo sólido urbano, ele tem reciclabilidade. Ele pode ser reciclado. Só não é por uma questão, uma conjuntura macroeconômica e até cultural do Brasil, que a gente vai mostrar mais à frente. Falando um pouco da disposição, né? Para onde que está indo isso? Então, quando a gente olha lá em 2010, e aí esse daqui é um número que tem crescido, mas ainda engatinha, né? Ainda não está num nível de aceleração satisfatório, é de que em 2010 a gente destinava ainda 43% do resíduo sólido urbano para os lixões irregulares. Esse número caiu para 40%, mas ainda é muito pouco, né? A gente só tem destinado 60% para os aterros sanitários controlados. E aí, qual que é a grande diferença entre um aterro e um lixão, né? Do que a gente especificamente está falando? Um aterro, ele segue normas, né? Ele segue normas da ABNT. Ele é um espaço controlado, né? Que tem análise técnica, desde a seleção da área onde vai ser feito esse aterro, desde o isolamento, né, do solo, para que não tenha contaminação do lençol freático, desde um tratamento contínuo daquela área para que o chorume e outros tipos de resíduos perigosos não gerem nenhum tipo de contaminação ou poluição na região, né? E um aterro sanitário, ele tem prazo, né? Então, normalmente os aterros no Brasil, eles têm um prazo de 10 anos, né? E durante mais 10 anos eles ainda ficam sob análise, né? Eles ficam sob monitoramento. Já um lixão irregular, ele é um espaço a céu aberto, totalmente irregular, onde os resíduos são descartados sem nenhum tipo de controle ou separação, né? Então, há contaminação do lençol freático, pois não teve uma impermeabilização do solo, né? Há a produção excessiva de chorume e de gases de aquecimento, né? De gases do efeito estufa. Então, e sem falar todo o desdobramento que existe para doenças e contaminações, acúmulo, tanto de animais, enfim, é toda uma conjuntura do lixão irregular que a própria PNRS colocou que deveria ser extinto, mas a gente ainda não conseguiu avançar. E até para vocês terem uma base de comparação, de aterros sanitários controlados, o Brasil hoje ele tem um pouco mais de 600 a 700 aterros sanitários controlados. E a gente fala que são mais de 2.500 lixões irregulares, né? Então, existe um arcabouço aí, né? Um passivo gigantesco no que diz respeito à gestão e destinação desse resíduo sólido urbano. Falando um pouco do tamanho do desafio, né? Então, hoje o Brasil, a gente está aí produzindo um pouco mais de 80 milhões de toneladas por ano, basicamente 27 milhões, quase 28 milhões de toneladas desses 82 são basicamente de embalagens recicláveis, tá? Tudo isso que a gente está falando pós-consumo, nenhum desses números ele abrange o que diz respeito a resíduo pós-industrial, tá? Aí já são legislações específicas. Se nós fôssemos, né, cumprir a meta do Acordo Setorial de Embalagens de 2015, o Brasil teria que estar reciclando algo como 6,5 milhões de toneladas, né? E quanto que a gente recicla hoje? A gente recicla algo como 740, 750 mil toneladas. Ou seja, a gente recicla um pouco mais que 10% da meta de um acordo setorial de 2015, né, que estabeleceu esses 22%.
Quanto que essa meta vai crescer? Essa meta ela segue crescendo, então, inclusive a nível estadual, você tem alguns órgãos ambientais já subindo por conta própria essa meta, e aqui cabe pontuar que um órgão ambiental estadual, ele pode ser, sim, mais rigoroso que a União, mas o inverso não é verdadeiro, né? Um órgão estadual, ele nunca vai poder ser menos rigoroso do que uma lei federal, né? Então, a própria CETESB, através da DD 127, né, de dezembro de 2021, ela já vem subindo essas metas, né? E o próprio Acordo Setorial de Embalagens já prevê também o aumento dessas metas nos próximos anos, até 2035 já existe essa curva. E, basicamente, qual que é o resultado aqui? O resultado é que nós estamos muito atrasados, né? A gente precisa urgentemente acelerar essas taxas de reciclagem, investir muito na infraestrutura que a gente vai abordar mais à frente, porque hoje o Brasil recicla, né, quando a gente olha do total gerado, é 3%, é um valor muito baixo. Considerando a informalidade, né, por mais que esse número a gente ainda não tenha uma fonte 100% confiável, né, com uma amostragem estatística satisfatória para que seja feita qualquer tipo de inferência, a gente ainda está falando de 4%, 5% considerando a informalidade. Então, a gente ainda está muito longe da meta, né? Lembrando que, quando a gente olha para o bloco europeu, a gente está falando de um bloco que tem como meta 70% de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, esperamos que um dia a gente caminhe, né, seguindo esse modelo europeu, mas ao mesmo tempo que o desafio é grande, isso mostra que tem muitas oportunidades. E aqui na Eu Reciclo a gente tem um orgulho de falar que só no passado, só em 2021, a gente certificou mais de 263 mil toneladas, né, através da compensação ambiental, de que foram destinadas à reciclagem. Falando um pouco por que apenas 3%, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui é a infraestrutura, né? Então, e aqui eu gosto muito de comparar com a Espanha, né? Por mais que seja um país culturalmente diferente e seja um país desenvolvido, quando a gente vai olhar a infraestrutura e se a gente quer se inspirar neles para elevar a taxa de reciclagem, a gente tem que olhar o que a Europa fez, né, ao longo desses últimos 30 anos. E eu gosto muito de trazer o case da Espanha, porque a Espanha, para vocês terem uma ordem de grandeza, ela tem, em quilômetro quadrado, aproximadamente o tamanho do estado de Minas Gerais. E quando você olha em população, a Espanha ela é aproximadamente a mesma população do estado de São Paulo, né? Então, 44, 45 milhões de habitantes. A Espanha, em 1998, ela reciclava 3% do seu resíduo sólido urbano. Muito parecido com o Brasil hoje. E quanto que a Espanha recicla hoje? A Espanha já passou dos 70%, né? Ela cumpre com a meta do EPR, né? Que é a legislação que, traduzindo para o português, é a responsabilidade estendida ao produtor. Como que a Espanha saiu de 3% em 1998 e já passou de 70%, né, hoje? Através de investimento principalmente em infraestrutura, né? Então, existe um negócio que a gente chama de UTM, que são as unidades de triagem mecanizada. Em 1998, a Espanha tinha 3 unidades de triagem mecanizada. Hoje, a Espanha já passa de 115 unidades de triagem mecanizada, que são máquinas que, através de sensores, né, e lasers, eles separam automaticamente todos os tipos de resíduo por categoria e até por critérios que você mesmo pode programar, né? Então, hoje, quantas máquinas dessas o Brasil tem, né? O Brasil, de desafio, de proporções continentais, com 4 vezes e meia a população da Espanha. A gente tem 5 UTMs instaladas no Brasil e a gente tem mais de 600 aterros sanitários, né? Então, você mostra, esse dado ele é gritante, porque você vê a diferença absurda, né, no que diz respeito à infraestrutura. E o mercado no Brasil ele é tão grande que as UTMs, de maneira alguma, elas vão ameaçar, no curto prazo, as cooperativas ou as associações de catadores, né? Você tem espaço suficiente
né, tanto espaço de mercado quanto espaço físico, né, como, né, um território nacional imenso, para a gente começar a profissionalizar esses aterros e a instalar essas máquinas para fazer uma recuperação energética através dos resíduos orgânicos, fazer uma separação adequada dos resíduos fração seca, né, fração reciclável. Então, toda essa infraestrutura, e principalmente no que diz respeito a escoamento, né, a gente ainda tem uma matriz rodoviária, né, no Brasil. A gente não é um país que tem grandes malhas ferroviárias, ou seja, o nosso custo logístico ele está atrelado diretamente ao custo do combustível fóssil, do diesel, né? E quando a gente fala de resíduo, que é um produto, né, de baixo valor agregado, produtos que a gente está falando de 150 a 300 reais a tonelada, né? E isso já no que diz respeito ao certificado, no metal você pode falar aí de 6 mil reais a tonelada, mas quando você olha para o plástico, você tem uma conjuntura mais complicada, né? Porque uma baixa densidade, uma volumetria muito grande, então aquele custo por tonelada deslocada, ele acaba impactando muito, né? E ainda mais com uma matriz, né, de custo lastreada num combustível fóssil. Então a infraestrutura, sim, é um dos principais pontos, é um dos principais gargalos hoje no Brasil, né? Os contratos de coleta, eles realmente inibem a separação, a triagem, né? Enquanto a gente não enxergar valor nesses resíduos e ter uma destinação que remunere e ter até os mecanismos financeiros, como o crédito de reciclagem, que estimulem e gerem receita adicional, né, pelo valor desse resíduo, a coleta ela ainda vai ser inviabilizada, né? A coleta hoje, por isso que muitos fazem a destinação incorreta, porque simplesmente não fecha a conta de você coletar, levar para um ambiente, triar, seguir todas as normas, né, sejam trabalhistas e de segurança, e que isso tenha viabilidade financeira lá no final, né, da sua operação. Então, tudo isso gera um custo muito grande e falta investimento, né? Quando a iniciativa privada vê que essa conta ela é assimétrica, né, que você não vai ter exatamente o retorno em cima daquele capital investido, você acaba inibindo os investimentos, né? Mas não é só questão de infraestrutura, a gente tem que lembrar dos materiais, né? E muitas vezes nós, como empresas produtoras, né, envasadoras, donas, detentoras de marcas pós-consumo, a gente tem que pensar muito na matéria-prima. Que tipo de embalagem nós estamos colocando na sociedade? Né? Que tipo de material? Qual que é a origem? E aí o Brasil, como um país de matéria-prima em abundância, né, principalmente no que diz respeito a petróleo, principalmente no que diz respeito à areia, né, para a composição do vidro, no que diz respeito à celulose, né, a matéria-prima virgem, ela ainda tem uma viabilidade econômica muito interessante frente à matéria-prima reciclada. Mas por que a matéria-prima reciclada ela é cara? Aí sim a gente esbarra na questão da infraestrutura. Se a gente tivesse, né, essa infra e essa conjuntura macroeconômica com os incentivos corretos, a gente conseguiria ter um maior volume. Quando a gente tem um maior volume, a gente consegue diluir aquela base de custo unitária. Então, você dá uma viabilidade maior, né, na matéria-prima reciclada. Hoje, como todos os investimentos em infraestrutura eles estão destinados para a produção da matéria-prima virgem, do material virgem, seja a celulose, o papel, seja o metal ou seja o plástico, é essa matéria-prima que tem uma base maior para ser diluída no custo unitário. Então, você acaba tendo uma viabilidade financeira muito melhor. E aí as empresas, por uma questão de custo, acabam optando por aquela embalagem, né? Sem nem antes pensar qual é a reciclabilidade, né? Dá para você optar por uma embalagem que não esteja misturando, né? Igual as embalagens dupla camada, que dificultam a reciclagem, ou os polietilenos de baixa densidade, né? Os plásticos moles, que também têm uma reciclabilidade um pouco mais complicada, inclusive uma coleta e triagem mais complicada, né? Então, não é só pensar na reciclagem,
mas é pensar do descarte até a reciclagem, né? É essa cadeia toda que a gente tem que desenhar antes da gente colocar um produto no mercado. Existem muitas empresas hoje, enfim, muitas inclusive que são clientes nossas, que vêm trabalhando nessa frente do redesign das suas embalagens, né? E repensando até que tipo de material colocar para ajudar lá na ponta, mas ainda falta um movimento como sociedade, ainda falta um movimento maior como iniciativa privada, né, no que diz respeito à seleção desses materiais. E, de novo, por que apenas 3%? Porque a gente ainda tem baixa remuneração pelos resíduos. E aí, olhando por tonelada, quando a gente olha a tonelada do certificado, né, do crédito de reciclagem, e compara com outros países onde você já tem uma reciclagem mais alta, igual o bloco europeu, você tem uma diferença de 10 vezes na tonelada, né? E o que isso significa? Isso significa investimento, isso significa fomento, incentivo financeiro. E aqui o crédito, né? E muito análogo ao crédito de carbono, o crédito de reciclagem ou certificado de reciclagem, ele vem com o objetivo de gerar esse incentivo financeiro, esse prêmio, né? Pago um prêmio por aquela tonelada que antes aquela central de triagem, aquela cooperativa não recebia, né? Então é uma receita adicional para que ela colete e estimule. E é dessa maneira que a gente vai avançar, principalmente no que diz respeito ao vidro. O vidro ele tem uma conjuntura macroeconômica muito complicada, né? Além de ser o passivo ambiental que mais demora para se decompor, né? A gente fala muito do plástico. O plástico é um grande problema hoje, mas o vidro ele demora de 4 a 5 mil anos para se decompor na natureza, né? E se você pegar o plástico, um polietileno de altíssima densidade, ele vai demorar aí de 400 a 500 anos, né? Então o vidro ele demora 10 vezes mais que o plástico e ele está sendo muito menos reciclado no Brasil. Por quê? Por vários fatores, mas o principal deles é falta de investimento na indústria de reciclagem. Nós temos pouquíssimas plantas hoje, né, a nível nacional no Brasil. Quando você vai para uma região norte e nordeste, tem regiões que num raio de 2 a 3 mil quilômetros você simplesmente não tem nem coleta, né? O vidro ele acaba sendo um rejeito nas cooperativas e nas centrais de coleta e triagem. E a matéria-prima virgem em abundância. Então, o vidro hoje, dependendo da sua formulação, ele é composto de 70% a 80% de areia. E a areia tem abundância e barata no Brasil. Então, enquanto a gente também não criar os estímulos corretos, não investir nessa infraestrutura, e até no upcycling do vidro, né? O vidro ele tem uma questão muito importante, que ele pode ser, o pó de vidro pode ser aplicado para outros fins, na indústria de pavimentação, na indústria de limpeza de estruturas metálicas, né? Enquanto a gente não der as ferramentas para que isso aconteça, realmente a indústria vai optar sempre pela matéria-prima virgem, né? E assim como o cartonado e outras categorias. A gente traz o número do PET, o PET hoje no Brasil a gente recicla mais de 50%, mas, de novo, a gente tem que ressaltar que a gente tem que olhar a categoria de polímeros como um todo. A gente tem que lembrar do PP, do polipropileno, do BOPP, que é um dos maiores passivos dentre os polímeros para a sociedade, né? As embalagens dupla camada. E quando a gente olha o PET, por mais que a gente recicle mais de 50%, tem países como a Noruega que já reciclam 97% das garrafas PETs geradas dentro da sociedade. Então, por mais que seja um número muito bom para o Brasil, para um país emergente, a gente ainda pode avançar muito nessa frente, né? E como que as empresas podem colaborar com essa redução, né? E aí, de novo, é o conceito da economia circular que está cada vez mais em alta, né? Então, a gente abandonar essa lógica linear que é do berço ao túmulo, né? Então, a gente consumir aquele ativo, aquela matéria-prima virgem e simplesmente descartar ela, enterrar aquela matéria-prima que tem valor dentro dos aterros, dentro dos lixões irregulares ou simplesmente descartar de forma incorreta na sociedade.
e a gente voltar para a lógica circular, né, que é do berço ao berço, pegar essa matéria-prima, esse resíduo, né, oriundo de uma matéria-prima virgem, e reinserir ele na cadeia, seja através da reciclagem, seja através do reuso, né, do upcycling e a destinação para outros fins, é aproveitar aquela matéria-prima virgem que foi extraída e que é finita, né? Ela não é perene. Nós teremos uma limitação desses recursos em algum momento e já estamos chegando, dependendo do tipo de matéria-prima virgem que a gente está falando. E a economia circular, ela foi muito impulsionada principalmente pela questão do ESG, né, que no começo da pandemia ganhou muito fomento. Por quê? Porque o mercado de capitais, os investidores começaram a entender de que sustentabilidade começou a deixar de ser um custo e virou um investimento, né? Mas como que houve essa mudança de ótica do dia para a noite? Foi uma pandemia que fez isso? Não, né? Primeiro são análises, né? Então, o mercado financeiro, como um mercado de muita análise, começou a enxergar que empresas que investiam em sustentabilidade, elas tinham uma longevidade maior do seu negócio, muito por causa disso daqui, né? Por uma mudança de hábito dos consumidores. Então, a gente tem os baby boomers basicamente aposentados, né? E uma geração X em vias de aposentar. Hoje, a geração mais econômica ativa, né, em percentual falando, a gente está falando da geração Y, e a gente tem os millennials e uma geração Z se tornando, daqui 10 anos, 1/3 dos consumidores mundiais. A geração Z e os millennials já nasceram na era digital, não viram a transição do analógico para o digital, e isso faz com que eles consumam de outra forma, que eles selecionem produtos na gôndola de outra forma, e que eles tenham interações diferentes com as marcas, né? Então, a partir do momento que essa geração, ela vê que você testa em animal, ela vê que a sua empresa contrata um fornecedor que escraviza pessoas, né, do outro lado do mundo, ela vai deixar de usar o seu produto, ela vai deixar de consumir, né? E ela ainda vai comentar, publicar e ela ainda vai passar isso à frente, né? Então, o advento das redes sociais, eles alavancaram muito não só a velocidade, mas o impacto e a abrangência negativa, né, de uma ação, seja de cunho ambiental, seja de cunho social. Então, tudo isso foi muito motivado pela mudança de hábito de consumidor. E aí que a gente traz o conceito da compensação ambiental, né, para a América Latina. Porque, de novo, quando a gente fala de logística reversa de embalagem, se a gente exigir no Brasil, né, que não tenha infraestrutura para fazer isso, a gente exigir das indústrias que elas vão, na sociedade, buscar suas embalagens pós-consumo, isso é inviável operacionalmente e financeiramente falando. E não foi o que a Europa fez, né? De novo, a gente tem que beber da água dos países que deram certo. E aí que vem o conceito da compensação ambiental, que é 100% análogo ao mercado de carbono, né? E o que é esse conceito? É o conceito de que a embalagem que foi vendida será comprovada que uma quantidade equivalente do mesmo material foi destinada à reciclagem, né? Esse é o conceito. O conceito, quando a gente fala logística reversa, dá muito entendimento de buscar aquela embalagem específica. Não, né? Essa é a terminologia que a nossa legislação usa. Na Europa, né? E aí falando um pouco como que foi feito lá, a Europa, na década de 90, começou a fazer essa legislação, né? Então, o país pioneiro foi a Alemanha. Em 1991, ela começou esse movimento de criar o EPR, né? Que é o Extended Producer Responsibility. E, basicamente, a Europa olhou e falou, olha, não tem como eu exigir das empresas que elas vão buscar nessas embalagens. Vamos investir na infraestrutura, vamos criar os mecanismos, vamos utilizar o conceito de compensação ambiental das embalagens e vamos cobrar das indústrias por isso, né? Então, França e Alemanha, elas têm um modelo mais similar, que é um fee de participação. E a Alemanha, ela até cobra no upfront, antes da indústria colocar aquele produto na rua, né? A Inglaterra já tem um modelo até mais similar com o nosso, de certificado de compensação, que é até comercializado na Bolsa. A Espanha também, ela já vai para um caminho
dos certificados de compensação. Obviamente, cada país tem a sua autonomia para, enfim, criar os mecanismos e o ferramental que julgar melhor. E aqui no Brasil, a Eu Reciclo trouxe em 2015 esse conceito, inspirado no modelo europeu, obviamente com nível de tropicalização para se adequar à realidade brasileira. Então, de novo, o conceito da compensação ambiental, o conceito dos certificados de reciclagem, né, não foram inventados por nós, né? Lá em 2015, a gente trouxe um modelo que tem mais de 30 anos de sucesso comprovado, né, na Europa. E é esse o modelo que tem que ser replicado, né, para que a gente consiga, de fato, gerar um estímulo financeiro na cadeia, alavancar as taxas de reciclagem com viabilidade econômica para a indústria, né? Então, falando um pouco até dessa tecnologia que daí, de fato, fecha o conceito da circularidade, né? Então, é através desse processo de rastreamento e certificação da cadeia que a gente consegue criar o certificado crédito de reciclagem lastreado em diversos documentos comprobatórios. Documentos comprobatórios que comprovam o que, Arthur? Comprovam origem pós-consumo, comprovam movimento do resíduo, MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduo, e comprovam a destinação final a uma indústria recicladora, através de uma comercialização e da destinação de mais um MTR, né, movimentando aquele resíduo já triado para uma central de reciclagem. Todo esse nosso sistema é auditado pela Ernst Young, né? Somos uma empresa certificada B desde 2017 e somos auditados pela Ernst Young todo esse sistema desde 2018, tá? Hoje a gente tem operação no Brasil inteiro, né? Temos uma filial no Chile e também prestamos serviço de software para a Citel, que é a entidade gestora na França. Ela vamos dizer assim, ela faz essa auditoria e essa certificação na França. Hoje a gente já conta com mais de 200 operadores de reciclagem no Brasil, espalhados por todo o território nacional. E o que um pouco aqui do impacto estruturante, aí tem uma discussão longa, né, sobre, de fato, adicionalidade, né, como nos créditos de carbono existe, aqui também vai existir essa adicionalidade, e quando a gente fala aqui no Brasil, a gente tem uma base de cooperativas e associação de catadores como um dos principais atores no que diz respeito à coleta e triagem, vale ressaltar de que a adicionalidade ela vem diretamente, né, relacionada à distribuição de uma receita maior para esses atores, né? Então, o certificado ele é um dos principais veículos, né, para você gerar uma renda adicional em cima de um resíduo que antes não havia, né? E também através dos projetos de estruturação de cooperativas que também a gente faz, né? Então, muitas cooperativas operam de uma forma muito irregular, né, totalmente informal, e através desses projetos a gente consegue trazer elas para a formalidade, cumprindo as normas de segurança de trabalho e normas fiscais, para que elas consigam estar homologadas e cedendo, né, originando os créditos de reciclagem através da sua operação, né? Então, isso é muito importante numa janela de curto ou médio prazo para formalizar e dar um trabalho digno para uma categoria que está totalmente marginalizada e esquecida da sociedade, né? E falando um pouco como que a gente, né, como que nós, aqui, seres humanos, e não mais como representantes de corporações, nós podemos ajudar. Então, a gente tem que lembrar dos 3 R's da reciclagem, né? Então, primeiro, reduzir, né, esse consumo exacerbado, né? Reutilizar o máximo que a gente conseguir, né? Então, eu nasci numa casa que eu vejo a minha mãe lavando embalagem e reutilizando embalagem desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou pequeno, né? Nunca entendi direito e hoje eu vejo a importância. Sempre vi uma separação da fração orgânica para a compostagem, né? Cresci numa casa onde tinha horta dentro de casa e já era valorizado aquele alimento produzido, que você controla, que você sabe a origem, e principalmente a reciclagem, né? A destinação correta, a gente saber separar, né? Obviamente, saber dar o tratamento correto sem um consumo exacerbado de água,
mas saber que muitas vezes se a gente conseguir tirar um pouco daquele resíduo alimentar da embalagem, se a gente conseguir passar uma água em uma outra embalagem, a gente vai facilitar a coleta, a gente vai melhorar a reciclabilidade desse resíduo lá na ponta. E além desses R's do reduzir, reutilizar e reciclar, também aqui um pouco o que é reciclável e o que é não reciclável. Então, a gente levar esse conhecimento, né, para as pessoas e, enfim, transmitir o que de fato é e o que de fato a gente precisa dar o descarte adequado, como pilhas, baterias, dispositivos eletroeletrônicos, lâmpadas, né? Então, todos esses tipos de resíduos especiais que precisam de um ponto de coleta específico, porque são tóxicos, né? Podem gerar uma contaminação. E, de fato, também entender o que é reciclável, fazer essa separação adequada e entender como que é a coleta seletiva, né, ao seu entorno e cobrar por ela, né, no momento que ela não existir dentro do seu condomínio, enfim, né, até da sua empresa. E um dos R's que a gente gosta muito aqui também é o repensar, né, é fazer escolhas de consumo mais consciente, né, refletir nesses hábitos de compra e refletir também na necessidade, né? E além do repensar, para finalizar aqui, eu gosto do repassar, né? Repasse esse conhecimento, né? Tudo vai da maneira como a gente fala, tudo vai da maneira como a gente comunica, né? Jamais usar o reprimir, mas e sim o repassar, né? Então, avisar a pessoa do lado quando ela pega aquela bituca de cigarro e joga dentro de uma garrafa ou de uma latinha, que ela está inviabilizando aquela reciclagem, ela está dificultando aquela reciclagem, né? E a gente sabe que, principalmente no vidro, uma cadeia super complicada, não faz sentido a gente dificultá-la ainda mais, né? Sem o descarte adequado, sem o descarte correto, a gente não tem reciclagem. A gente não vai conseguir avançar com essa missão. E por aqui eu encerro, convido todos a vocês a, enfim, adicionarem os meus contatos, fiquem à vontade de me procurar caso tenham dúvidas, queiram conhecer e se aprofundar mais na solução da Eu Reciclo. Agradecer mais uma vez aqui ao Augusto, à Letícia e ao KLA pelo convite. É sempre um prazer, uma honra vir aqui falar de um tema tão importante e tão urgente para a nossa sociedade. Muito obrigado. Arthur, muito obrigada pela sua exposição, parabéns, você é super articulado, foi muito gostoso aprender mais sobre esses dados de reciclagem que você trouxe. Eu anotei muitas coisas, eu anotei tanta coisa que daria outro evento, mas você realmente trouxe dados muito interessantes, né? Começando pela questão dos oceanos. Não sei se vocês conhecem a Sylvia Earle. Sylvia Earle foi eleita pela revista Times a primeira heroína do planeta. Ela que é oceanógrafa com quase 80 anos, ainda mergulha e tem um trabalho muito forte aí pela despoluição dos oceanos. E ela, de fato, diz, né, que no blue, no green. O que a gente tem aqui em solo, em terra, depende da vida nos oceanos. E essa questão da poluição dos oceanos é realmente muito grave. Ela tem um livro que foi traduzido para o português por iniciativa do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp. Já está esgotado, eu tive o privilégio de estar lá no lançamento, mas ela traz justamente esses dados que mostram que a poluição por plástico nos oceanos prejudica, inclusive, o regime climático da Amazônia, né? Então, realmente é uma questão muito urgente e, enfim, os dados todos se casam, né? E essa questão, inclusive, da reciclagem que você trouxe, é um ponto muito educativo, porque às vezes as pessoas acham que o consumo de plástico se justifica pela reciclagem. Estou dando plástico porque é o que a gente mais vê, e existe essa campanha, né, e diversas leis municipais contra o plástico de uso único, que é o canudinho, por exemplo. Né? Então, tem muita gente que acha que tudo bem eu usar um canudinho, porque depois ele vai ser reciclado. Mas eu já participei de diversas campanhas de reciclagem no litoral e tem cooperativa que não ia recolher.
copinho plástico, canudinho plástico que a gente gerava nos eventos esportivos, porque o pessoal falava, não paga o diesel do meu caminhão, porque você precisa de muito copinho plástico para conseguir ganhar alguma coisa. E, de fato, tudo isso que eu ouvi ali na prática foi corroborado pelos dados que você trouxe. E isso tem um impacto em políticas públicas, porque eu ouvi do secretário de Meio Ambiente de uma dessas cidades do litoral norte de São Paulo, quando eu fui pedir para ele uma estrutura para reciclar os copinhos plásticos que a gente usava no nosso evento, ele falou, Letícia, eu nem vou perder meu tempo com isso, porque ninguém vai fazer nada com os copinhos plásticos que você vai recolher, porque não dá dinheiro, não se recicla, é muito fininho, não vou mandar um caminhão da prefeitura só para recolher isso. Faz o seguinte, amarra tudo num saquinho, deixa ali do lado de algum quiosque, que dali 3 dias, quando tiver a coleta do bairro, alguém leva embora. Então, quer dizer, olha como tudo se amarra, né? Você trouxe outro dado muito interessante, que foi também um ponto de reflexão que o Augusto sugeriu quando a gente estava aí conversando antes, né, aqui na expectativa da sua fala, que é a relação entre a reciclagem e as questões sociais, né? Você falou do ISD, o ISD realmente é um modelo de negócio que veio com tudo nesse pós-pandemia, mas o ISD, ele perde, quando a gente fala ISD e não sustentabilidade, a gente perde algumas coisinhas, como, por exemplo, o conceito de justiça ambiental, né, que é a distribuição equitativa dos danos e ganhos dos impactos no meio ambiente. E você colocou muito bem que as classes A e B são as maiores geradoras, porque consomem mais. E esse resíduo vai para os lixões irregulares, não licenciados, nas periferias, né? Então, as pessoas nas periferias que não usufruem dos benefícios desse consumo acabam sendo afetadas, direto ou indiretamente, por um impacto que foram nem elas que causaram, né? Enfim, eu anotei muita coisa que a gente pode conversar, mas, de fato, a sua apresentação está bem completa, eu tenho certeza que a gente está aprendendo bastante, né? Você também trouxe dados aí bem interessantes, bem relevantes para os nossos clientes, que são as exigências regulatórias ambientais, a CETESB cada vez mais caminhando para o licenciamento ambiental holístico e passando a exigir adesão a acordos setoriais, comprovação de logística reversa para licenciamento ambiental, renovação de licenças de operação e concessão de novas licenças. O IMASU aí, que nesses anos de pandemia fez uma campanha aí, que pegou o estado inteiro, diversas empresas aí tendo que comprovar a adesão à logística reversa. O Ministério Público Federal também está com um movimento bastante semelhante, não sei se você teve notícia, está em andamento uma peça de informação no Ministério Público Federal que notificou diversas empresas a prestar informações a respeito dos seus programas de logística reversa. O foco do MPF são mudanças climáticas, mas nos casos em que eles identificaram questões relacionadas à legislação estadual, essas peças de informação foram encaminhadas para os ministérios públicos estaduais, para as promotorias das comarcas. Né? Então, a sua fala, além de muito educativa, é muito atual, muito pertinente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, até para a gente deixa aí para a fala do Augusto, sobre esses mecanismos financeiros, né? Que é mais um pouquinho aí do final da sua fala, né? O quanto esse mercado da logística reversa depende de infraestrutura, depende de investimento inteligente, né? Com os exemplos que você trouxe. Como você vê esses mecanismos financeiros nesse contexto de sustentabilidade e de inclusão social? Bom, obrigado pelos elogios, Letícia. É sempre um prazer falar disso daqui. E eu vejo os incentivos, esses mecanismos financeiros, super necessários, né? Eu vejo eles até como obrigatórios. Tá? Existe uma discussão longa quando a gente fala de falta de adicionalidade, e tem que ser feita essa discussão, né?
mas eu acho que uma coisa ela não anula a outra. E eu gosto muito de olhar para os créditos de carbono. O crédito de carbono ele já tem um mercado muito mais estruturado, apesar do mercado voluntário ser bem inferior ao mercado regulado. Ao longo da discussão do mercado de carbono, houve a interferência da adicionalidade, né? Então não faz mais sentido hoje a gente emitir crédito de carbono de uma usina eólica, né, de uma usina solar, porque ela por si só já possui viabilidade financeira. E é isso que as grandes registradoras hoje enxergaram, uma Verra, né, ou até uma Gold Standard, começam a tirar esses projetos de homologação. E é a mesma reflexão que a gente tem que trazer para a reciclagem. O que de fato, que tipo de incentivo financeiro a gente tem que fazer e depois mensurar a sua adicionalidade na economia, né? Só que, dado o nosso momento e a urgência do tema, eu acho que qualquer tipo de incentivo financeiro que a gente trouxer para a cadeia de reciclagem, principalmente no que diz respeito à coleta, triagem e destinação correta à indústria recicladora, já será de muito bom grado, né? Já terá um efeito muito importante, principalmente no que diz respeito a impacto ambiental. Obviamente, a gente tem que olhar, sim, para as associações de catadores e como a gente está ajudando essas cooperativas e gerando essa adicionalidade, principalmente no que diz respeito a impacto social, mas a gente tem que ser também um pouco pragmatista, né? Então, não adianta a gente ficar numa discussão muito utópica do ponto de vista de adicionalidade e não implementar esses incentivos com velocidade, dado o atraso que a gente tem na nossa cadeia de reciclagem. Então, é urgente o tema, tem que ser feito, vai ser mensurado e ajustado ao longo da jornada, né? Nós não podemos ficar aqui só numa discussão eterna em busca do perfeito. A gente tem que sim começar a implementar, mensurar e melhorar, porque a gente está muito atrasado. A gente não tem tempo para continuar numa mesa discutindo qual é a melhor solução. A gente tem que começar a olhar o que deu certo na Europa, o que os outros países fazem de boas práticas e quais foram os cases de sucesso e replicar com velocidade para a nossa realidade e ajustando ao longo do caminho, melhorando sempre, né? Obviamente com mensurações. Mas é urgente, a gente está muito aquém do que o meio ambiente, do que a sociedade precisa. Tem toda a razão, Arthur. Eu vou, antes de passar a palavra para Augusto, a Alessandra está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ela. A Alessandra é sócia da área societária do KLA e membro também do nosso Comitê de Responsabilidade Social. Bom dia, Alê. Bom dia, mas eu não eu deixo o Augusto falar primeiro, eu só tenho, na verdade, uma dúvida. Primeiro, parabéns pro Arthur, pelo seu trabalho, Arthur. Mas eu queria saber como que é o processo de certificação, na verdade, porque vocês fazem certificação também, né? E como que funciona esse processo de certificação nas empresas, como é que vocês fazem, se independe do tamanho da empresa, se é de pequeno, médio ou grande porte, como é que vocês fazem porque cada vez mais a gente tem sido solicitado, né, pelos nossos clientes, até por essa demanda ESG aí, por diversos tipos de certificação. Queria saber como é que funciona depois, se você pudesse explicar para a gente. Claro, eu vou. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Augusto, e quando a gente começar a rodada de perguntas, se o Arthur puder, por gentileza, começar pela pergunta da Alessandra, enquanto eu pego as perguntas dos demais participantes no chat, em benefício do tempo. Vou apresentar para quem ainda não conhece o Augusto. Enfim, o Augusto é também advogado e também administrador de empresas, formado pela USP, tem mestrado em Direito e em Filosofia, é advogado da área societária e de mercado de capitais do KLA e é o grande idealizador desse nosso encontro
né? E assim que saiu o decreto do Recicla Mais, ele teve aí uma leitura bastante arrojada, que agregou bastante coisa aqui nessas últimas semanas, aqui nas nossas discussões internas do nosso grupo de ISD, e ele vai explicar para nós, então, um pouquinho essa proposta, essa ideia, né, Augusto, de securitização dos créditos. Isso, Letícia, obrigado pela apresentação, obrigado, Arthur, pela excelente exposição. Eu estou tentando compartilhar minha tela, vocês estão vendo já minha tela? Sim, está aparecendo. Tá, deixa eu ver como é que ela tá. Agora sim, né? Eu acho que a primeira ressalva que eu faço é que isso é um trabalho, é um projeto em construção, tá? Tem vários stakeholders envolvidos aí, então a gente, inclusive junto com o próprio Arthur, a gente já teve um primeiro contato com a CVM, com a Superintendência de Supervisão de Securitizadoras, eu já conversei com algumas pessoas da B3, existe a B3 Social também, que eu vou apresentar mais à frente. Isso também, evidentemente, tem uma interface aí com investidores, né? Essa apresentação a gente faz buscando conscientizar o empresariado da importância da logística reversa, da economia circular, chamando investimentos também para essa área. Tem as associações nacionais de catadores e catadoras de rua, e aí, por favor, abram o coração de vocês. Tem o movimento dos trabalhadores sem teto, tem o movimento dos sem terra, como stakeholders interessados nisso. Não sei se vocês sabem, mas o próprio MST já emitiu o certificado de recebíveis do agronegócio, então eles são mais articulados do que muitas vezes num primeiro pensamento a gente possa captar. E tem a academia também. Isso é um projeto em construção do ponto de vista do ineditismo, né? Nunca houve uma emissão de um certificado de recebíveis de reciclagem, e é um projeto em construção de uma tese de doutorado também, né? que tem exatamente essa abordagem, né? E como a Letícia colocou, eu tenho formação em Direito e Administração Pública, na verdade, pela Fundação Getúlio Vargas, e em Filosofia, e nesse caso seria um doutoramento em Ciências Sociais, né? A gente fala em Direito e Administração, a gente esquece que é uma espécie de ciência social chamada ciência social aplicada, né? Então, eu tenho a parte teórica, né, da ciência social, que é incubadora, ela vai estruturar projetos e políticas públicas. E por quê? Por favor, Claro. aqui no chat, a Yara está perguntando se você não conseguiria colocar o seu PowerPoint em modo apresentação, acho que para a letra ficar maior. Você está Deixa com eu ver duas se... telas? É aquilo que o Arthur tinha falado no começo, né? Deixa eu ver se eu consigo... É a televisãozinha embaixo, no canto inferior direito, do ladinho do Zoom. Como é que é isso? Não está ainda, né? Ainda não. Agora acho que vai. Oi? Agora acho que vai. Apareceu uma bolinha aí. Ai, não foi. Não foi? Augusto, na hora de compartilhar, você compartilhou a tela ou você compartilhou a apresentação? Então, deixa eu parar de compartilhar. Vou compartilhar, então, a apresentação, né? Não, compartilha a tela, o screen. Você tem que pôr ele primeiro no... Isso. Agora tá. Agora foi. Obrigada, Augusto. Tá, então, eu estava comentando que isso também é parte de um projeto de pesquisa junto à Unesp,
é um projeto de doutoramento em ciências sociais. Por quê? Porque a gente não pode comer essa bola do social, né? Assim, já é difícil a luta pela, pela pelo fomento da economia circular. O Arthur mostrou aí esse percentual ínfimo, a gente está falando de 3% do que é colocado em termos de embalagens volta como matéria-prima reciclada para a cadeia produtiva, isso precisa urgentemente aumentar, mas a gente não pode esquecer, e aí o Arthur bem colocou, que isso é extremamente cristalino, que a gente não pode compactuar com um trabalho em condições análogas à escravidão. A gente, quando está falando de um processo produtivo de eletroeletrônicos em países da Ásia, a gente tem todo esse cuidado com a cadeia produtiva de combater trabalho em condições análogas à escravidão. A gente não pode, ao introduzir o conceito de economia circular, ter na primeiríssima ponta, que é na geração da matéria-prima reciclada, está atuando em condições análogas à escravidão. Então, existe essa preocupação de remunerar corretamente e dar os equipamentos e instrumentos necessários para um trabalho digno. E a securitização dos créditos de reciclagem vem com essa promessa de tentar dar crédito para essas cooperativas poderem não só utilizar a monetização desses créditos para bens de consumo, porque eles precisam de arroz e feijão na mesa para matar a fome, mas também precisam de bens, de produção de bens de capital, e capital intensivo, a gente está falando, para baixar os custos com essa triagem, com essa reciclagem. O que vocês estão vendo na tela é um fluxograma tradicional do que seria a emissão de qualquer certificado de recebível, seja imobiliário ou seja do agronegócio. Ele começa na ponta de um devedor. Esse devedor pode ser um locatário de um empreendimento imobiliário, ele pode ser um pequeno, médio, o grande agricultor, no caso de um certificado de recebível de agronegócio, e ele está tomando crédito junto à construtora, por exemplo, esse que aparece como credor, pode ser uma construtora que vai fazer um empreendimento build-to-suit ou vai fazer um shopping center, no caso, no certificado de recebíveis imobiliários, ou então um grande player aí do agronegócio, seja uma Bunge, seja um Brazilian Foods, que vai estar comprando, né, essa safra desses pequenos, médios e grandes produtores agrícolas. Esses detentores de créditos imobiliários e agrícolas, eles vão antecipar esses recebíveis através de uma securitizadora. A securitizadora, ela emite os certificados de recebíveis, sejam agrícolas, seja imobiliário, que vão ser, num primeiro momento, tradicionalmente encarteirados por uma instituição financeira, seja Bradesco, Itaú, Santander, seja BTG, Credit Suisse, e que depois vai, no balcão, distribuir esses certificados no mercado secundário. Então, a intenção aqui é fazer a mesmíssima operação com os certificados de crédito de reciclagem. Da onde que surgiu essa ideia? Surgiu de uma coincidência temporal de que, em março desse ano, surgiu o novo marco legal das securitizadoras, que abriu a possibilidade
de emitir certificado de recebíveis para todo e qualquer direito creditório, não apenas do agronegócio imobiliário, que já estão devidamente testados. E aí, então, assim, a gente começou a cogitar emitir certificado de recebíveis para todo e qualquer tipo de negócio, seja os mais elementares, saúde, educação, saneamento. Saneamento tem um problema aí de equação financeira bastante desafiador, principalmente para pequenas prefeituras. Mas aí, em abril, né, através do decreto 11.044, que foi um decreto assinado pelo presidente, pelos ministros da Economia e do Meio Ambiente, sacramentando, né, formalizando o certificado de crédito e reciclagem. E aí eles apelidaram de Recicla Mais. Por que sacramentando? Porque é uma coisa que já existia, né, e que ela foi estruturada através do decreto 11.044. Se vocês lerem, tiverem a curiosidade de ler o decreto 11.044, ele tem um mindset, assim, a forma de escrita de mercado financeiro. Então, ele foi feito por pessoas. Quando eu leio assim nas entrelinhas, subjacente ao decreto, ele tem 75% uma lógica econômica e 25% uma lógica, obviamente, ambiental e social, que é o lastro desse crédito de reciclagem. Então, eu já falei um pouco desses papéis de devedores e credores, né? A gente tem desenhos, e o investidor, obviamente, ele pode coincidir ou não com o devedor, né? O devedor é aquele que, por obrigação legal, ele tem que cumprir uma meta de logística de reversa hoje de 22%, que com o passar do tempo tende a aumentar esse percentual. Então, ele tem uma obrigação legal de pagar 22% e custear essa cadeia de logística reversa. Isso porque ele é obrigado, mas, evidentemente, por questões de ESG, isso pode voluntariamente aumentar. E, na ponta investidora, não só trabalhar com a logística reversa em si, que ele já é obrigado, mas principalmente pensar em soluções de economia circular. Sem querer repetir o Arthur, mas tudo que já foi falado sobre tecnologia intensiva para triagem e soluções de reciclagem que viabilizem a produção de matéria-prima reciclada que efetivamente volte para a esteira da cadeia produtiva, porque não tem nada mais frustrante do que você estar na sua casa separando o seu lixo reciclado, né, em várias caixinhas, né, isso é coletado, né, e como não tem um reaproveitamento circular, isso é separado na origem, mas na hora de chegar nos lixões, isso volta a ser juntado e misturado, né? Então, isso tem que começar separado e morrer na mesma esteira da cadeia produtiva de onde ela foi gerada, que é o cradle to cradle, que foi falado pelo Arthur. Deixa eu continuar aqui. Está dando um delay aqui para eu baixar o PowerPoint. Deixa eu só ver se eu consigo. A gente está na mesma tela, Augusto. Deixa eu trocar de tela, vou fazer uma coisa meio manual aqui.
Voltou no PowerPoint, não está no modo apresentação ainda. Está no PowerPoint ainda? Uhum. Aquela bolinha azul embaixo, talvez já... Ih, agora saiu tudo. Não, agora vai. Foi? Foi. Então, falando um pouco do decreto 11.044, né, ele tem a cara, inclusive, de um contrato, né, um contrato onde você começa com um capítulo de definições, você tem uma precedência, um preâmbulo que enuncia qual é o objetivo desse decreto 11.044, depois você cai para um capítulo 1, que são as definições, e depois você cai para as seções contratuais, né? Então, nessas definições, ele define quem são os operadores, né, que são as pessoas jurídicas que efetuam a restituição das embalagens recicláveis ao setor empresarial. Operadores é um nome, quase que um eufemismo para as cooperativas e associações de catadores de rua, desse lixo reciclável. Eles vão fazer essa coleta, triagem, e eles vão passar essa massa que foi recolhida para ser homologada por uma entidade gestora, que vai fazer toda essa estruturação, implementação e operacionalização da logística reversa, e é autorizada a emitir o Recicla Mais, como a Eu Reciclo já é autorizada a emitir esse Recicla Mais. É importante, então, porque quando a gente fala em securitização, a primeira preocupação da entidade que faz a supervisão das securitizadoras, que é a CVM, ela está preocupada com o lastro, né? Você tem uma fundamentação material em qualquer emissão de certificado de recebível. Tem que estar muito claro qual é o lastro, seja imobiliário, agrícola, qual é o lastro do crédito de reciclagem. Então, a grande vantagem do decreto 11.044 foi a segurança jurídica implementada com toda essa certificação formalizada pelo decreto. Como bem o Arthur colocou, é feita com tecnologia intensiva, então não lembro se ele mencionou, mas existe a utilização, inclusive, de blockchains para certificar a emissão dessas notas fiscais eletrônicas e operacionalizar toda essa logística reversa. O verificador independente, no caso da Eu Reciclo, é a Ernst Young, né, que faz a verificação, e ela vai auditar toda a plataforma onde vai ser custodiada essas notas fiscais anteriormente escrituradas no momento da emissão. Então, essa medida provisória que criou, que eu tinha mencionado, o novo marco legal da securitização, ela estendeu a possibilidade de securitizar qualquer direito creditório. Uma outra vantagem dela, você tem um outro problema, que são as garantias, né? Esse investidor, ele precisa estar seguro que, em caso de descumprimento da obrigação de honrar no pagamento desses créditos, que isso, de alguma forma, vai ser acautelado por meio de garantias. Então, em emissões tradicionais, você tem muitas alienações fiduciárias, né? No caso de CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, você tem alienação fiduciária de imóveis, né? Você tem em CRAS
contratos de penhor agrícola e alienação fiduciária também de safras. No caso dos certificados de recebíveis de reciclagem, isso poderia ser um problema. Se eu vou financiar a aquisição de equipamentos para implantação de tecnologia intensiva de triagem e maquinário para conversão do lixo reciclável em matéria-prima reciclada, esse próprio equipamento pode ser objeto de penhor ou alienação fiduciária em garantia dos investidores. Mas existe um trunfo adicional que a medida provisória trouxe do novo marco legal da securitização, que é a capacidade de dação em pagamento. Então, se eu que sou adquirente, investidor, titular de certificados de recebíveis de reciclagem, não recebi amortização do principal dentro das parcelas acordadas no termo de securitização e, por algum motivo, essa máquina quebrar, essa máquina acontecer algum problema com ela, eu posso me utilizar da dação em pagamento. Então, era como se eu trocasse o meu certificado de recebível de reciclagem por créditos de reciclagem. Mas o que eu vou fazer com isso? Se eu antecipei 10 ou 15 anos aquela meta anual que eu tenho que pagar pela logística reversa, e quando eu pago, eu recebo esses créditos de reciclagem, nos próximos anos eu não vou mais investir o mesmo dinheiro que eu já antecipei. Eu vou em caso de descumprimento, receber os Recicla Mais sem ter que pagar 2 vezes, sem ter que pagar novamente por ele. Então, essa é uma proteção que antes não existia. A possibilidade do próprio crédito que já tinha sido securitizado, dele voltar para a mesa e ser devolvido para o investidor. Ele não vai ficar de mãos abanando. Isso é importante por quê? Porque a gente está falando de securitização, a gente não está falando de um projeto social onde aconteça um mero patrocínio, uma mera doação. Existe uma necessidade de ter um retorno do principal investido pelo investidor, minimamente corrigido pela inflação. Não precisa, em contato com a CVM, você sempre tem uma correção pelo CDI mais spread em caso de emissões tradicionais. Aqui, por exemplo, poderia ser o IPCA ou outro índice de correção inflacionária. Então, é uma coisa mais amigável, vamos dizer. Deixa eu sair. Bom, só falando um pouquinho mais sobre a CVM, ainda no final do ano passado, o que antecedeu tanto o novo marco legal da securitização como a formalização do Recicla Mais, foram 2 resoluções. A primeira é a resolução 59 da CVM, que trouxe o conceito de ambiental, social e governança para os ITRs e as informações, formulários de referência que os investidores devem submeter à CVM e para que seja dada transparência aos investidores em qual tipo de empresa eles estão investindo, né? Imagino que todos vocês já devem ter ouvido, a SEC, nos Estados Unidos, ela está bem mais avançada com relação a essa necessidade de reporte ESG pelas empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso, evidentemente, gera um conflito, né, por essa questão de ser um custo adicional para a empresa, não só do reporte em si,
mas na hora que você começa a cercar o greenwashing, que é a falácia de estar praticando ESG sem, de fato, estar praticando ESG, as empresas costumam ficar preocupadas. Então, a gente tem essa resolução 59 aqui no Brasil, ela sofreu algumas críticas, mas, em termos gerais, ela foi bem recebida pelo mercado, mas a gente continua de olho na evolução das discussões na SEC americana. Como é que isso vai como é que isso vai ser melhor detalhado em termos de como é que a informação vai ter que ser escrita, traduzida dentro dos quadradinhos do formulário de referência e dos informes trimestrais das empresas. Teve uma outra resolução que foi publicada no dia seguinte, a resolução 60, ela me chamou a atenção, ela fala um pouco assim da regulamentação das companhias securitizadoras de direitos creditórios. E o que me chamou a atenção foram os anexos dessa resolução, que trata especificamente de recebível imobiliário e agrícola, sempre, evidentemente, tentando construir uma ponte ou analogia com o nosso certificado de recebíveis de reciclagem, né? No caso, em ambas as possibilidades de emissão, a CVM abriu um espaço para que um certificado de recebível imobiliário ele não seja qualificado como imobiliário pela origem, ou seja, ele está lastreado num contrato de locação, num contrato de construção imobiliária, mas eu posso emitir um CRI, porque esse crédito, que ele não é imobiliário na origem, mas ele pode ter a natureza imobiliária dada a sua destinação. Então, eu posso, com a utilização dos certificados de crédito e reciclagem, eventualmente, isso tem um sandbox sendo discutido com a CVM, ao invés de emitir certificado de crédito e reciclagem, emitir um CRI. Né? Por quê? Porque eu estou financiando moradias populares para sem-teto, com base lastreadas em certificados de crédito e reciclagem. Então, aqueles catadores, estou falando catadores e catadoras de rua que andam com carroças e dormem debaixo de pontes, né? Aquele que não tem a segurança de ter uma casa para voltar depois de um dia de trabalho, né? Esse crédito de reciclagem que essa pessoa tem direito, antes eu posso instrumentalizar para que isso seja alocado num equipamento que vai maximizar a possibilidade de triagem de material reciclável, mas também, por outro lado, instrumentalizar moradias para essas pessoas que não têm onde dormir. Da mesma forma, certificado de recebível agrícola, eu também posso considerar, eu também posso emitir CRA, lastreado em créditos que, ainda que na origem não sejam de agronegócio, mas sim pela sua destinação. Então, aquele catadora de rua que tem direito de receber dinheiro porque recolheu plástico, garrafa, latinha, e essa pessoa, por situações que não vêm ao caso, mas ela tem a posse, tem um direito de uso de um pedaço de terra, sempre quando isso seja legalizado, esses créditos, eu posso emitir CRA lastreado em Recicla Mais, porque na origem é um crédito de reciclagem, mas na destinação ele pode servir para comprar semente, adubo, fertilizante e produzir uma safra agrícola para financiamento de produção rural de sem terra.
que eu queria destacar agora para finalizar minha apresentação é o trabalho da B3 Social, que é uma coisa que pouca gente conhece, mas há pouco mais de 15 anos, na verdade, que isso foi no início de 2007, a B3 criou uma associação sem fins lucrativos para olhar projetos sociais. O que ela investiu em projetos sociais não foi desprezível. Só em 2020, por pouco menos de 60 milhões de reais, que eu acho que não é a principal contribuição da B3. Acho que a principal contribuição da B3 Social é a profissionalização da gestão dessas organizações sociais, né? Se a gente está falando de envolver associações de catadores e catadoras em emissões de certificado de recebíveis, a gente precisa profissionalizar esse pessoal, a gestão do seu negócio, né? Para que haja maior eficiência e menos perdas nesse processo produtivo. Então, essa é uma porta bem interessante de entrada quando a gente fala em emissão de certificado de recebível de reciclagem no universo de bolsa de valores, né? Através da ajuda da B3 Social. Letícia, era isso que eu tinha para apresentar. Acho que a gente já estourou no tempo, inclusive, né? A gente já passou um pouquinho, Augusto, mas foi ótimo ouvir os seus esclarecimentos, né? A expectativa é muito boa, a gente tem recebido aqui vários feedbacks bastante positivos no nosso chat. Algumas pessoas já precisaram sair, então eu não vou me delongar muito, eu já vou passar para as perguntas. A Alessandra, que tinha feito a primeira pergunta antes da fala do Augusto, também já precisou sair. A gente conta para ela depois, né? A gente coloca o Augusto em contato com ela. Então, em benefício do tempo, eu já vou passar para a pergunta da Amanda. Amanda Martins. Amanda, você quer ligar seu microfone e participar com a gente ou você prefere que eu leia aqui a sua pergunta para o Arthur? Ok, Amanda, qualquer coisa você interrompe a gente, tá? A pergunta dela, Arthur, é a seguinte: hoje, como é distribuído o crédito de reciclagem até chegar nas cooperativas e qual o valor em média de comercialização do crédito? Bom, primeiro vou começar pelo valor. O valor hoje ele tem uma variação relativamente grande, né? Ele depende qual tipo de resíduo, em qual estados nós estamos falando daquela compensação. Mas ele é um valor que ele pode variar de 60 até 300, 400 reais a tonelada. Então, quando você fala de papel metal no estado de São Paulo, é um preço muito mais barato, porque já existe uma infraestrutura muito mais instalada. Agora, quando você fala de vidro no Amazonas, de vidro no Norte e Nordeste, que são cadeias inexistentes, você tem um custo de implementação e de originação desse crédito muito mais alto. Então, você tem uma variação, o desvio padrão desse preço por tonelada ele é relativamente grande. Hoje, vamos falar que o mercado a nível nacional vai trabalhar com uma tonelada a 185, 200 reais. Como que esse crédito chega até as cooperativas, até os nossos operadores? Através exatamente desse processo de comercialização. Então, uma vez que a gente auditou essa cooperativa, esse operador, originou os créditos a partir, né, desse lastro comprobatório dos documentos, toda uma verificação com os sistemas, né, com a Secretaria da Fazenda, com outros órgãos para validar a CNPJ e validar esses documentos, a gente emite o certificado, comercializa com a indústria, com a empresa que quer adquirir aquilo. A partir do momento que a empresa paga, a gente faz um repasse de 70% a 80% desse valor
para essas cooperativas, associações de catadores e operadores privados também, tá? Não tem só cooperativa e associação de catador conosco. Então, basicamente, é dessa maneira que o dinheiro chega lá. E até hoje, a Eu Reciclo já transferiu mais de 23 milhões de reais para esses nossos operadores, né? Cooperativas, associações de catadores e operadores privados. Então, é dessa maneira, é através do repasse de 70% a 80% do valor do certificado. Obrigada. Ótimo, obrigada, Arthur, pela resposta. Obrigada, Letícia. Imagina. Pessoal, a Yara mandou uma pergunta também, se mais alguém quiser, aproveita o chat, por gentileza, a gente ainda acho que consegue responder uma pergunta antes de encerrar. Yara, você quer ligar o microfone, fazer sua pergunta, ou você quer que eu leia ela, como você prefere? Posso ligar, sim, não tem problema. A minha pergunta, ela é bem jurídica, né? Porque desde que foi publicado o decreto do Recicla Mais, eu tenho escutado que é um decreto com grande discussão de constitucionalidade em cima dele. E aí eu queria entender como que fica tudo isso que a gente viu hoje, que, por sinal, parabéns para o Arthur, parabéns para o Augusto, assim, excelentíssima apresentação, parabéns para a Letícia pela organização. E exatamente por ter sido tão boa a apresentação, eu confesso que a gente ficou bem interessado aqui, e aí a gente queria entender como que fica tudo isso em cima desta discussão de constitucionalidade. E aí eu queria aproveitar também e perguntar para o Augusto se ele, depois de todo esse estudo que ele fez, se ele já tem alguma previsão de alguma empresa que já esteja olhando para a securitização desses créditos de ESG, seja do Recicla Mais ou outros que possam vir a existir. Yara, obrigada pela sua pergunta. Essas discussões de constitucionalidade que você se refere são aquelas de constitucionalidade formal, de competência, parecida com a discussão que tem no Rio? Não sei te dizer, mas, assim, o que me perguntaram foi, por exemplo, para eu ter este tipo de regulamentação via um decreto, isso teria que estar previsto de alguma forma em alguma lei. E não está, né? Os créditos de reciclagem não estão previstos. E aí eu queria, vocês podem até me corrigir, se não for isso, fiquem à vontade. Olha, Yara, que eu me recorde, teve uma alteração, acho que também um decreto que previu a possibilidade de executar a logística reversa por meio do Recicla Mais. Enfim, me parece, do ponto de vista político, que formalizar isso via lei não. Claro, a gente sempre depende da vontade dos nossos congressistas, né? Mas não me parece que seja algo assim que já condene o Recicla Mais ao insucesso. Se de fato houver inconstitucionalidade, na minha visão de advogada ambiental, ela é superável, porque aí o problema seria muito mais uma questão de como operam essas normas financeiras, né? Essa lógica de mercado financeiro que o Augusto colocou na fala dele, porque do ponto de vista ambiental em si, não haveria, não vejo um prejuízo. Existe o mecanismo de compensação na legislação ambiental, nos créditos de carbono, como o Arthur mencionou, no próprio Código Florestal, na possibilidade de compensação das áreas de reserva legal, na própria ideia de licenciamento ambiental. A legislação ambiental brasileira trabalha com a ideia de compensação, né? Então, do ponto de vista ambiental, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, mas eu vou passar a bola para o Augusto, e o problema também, para ver qual que é a opinião dele. Não, eu concordo com você, Letícia. A minha resposta seria na mesma linha, porque se a gente fala, a ideia de compensação, ela é onipenetrante na legislação ambiental, quando você fala em compensação. Só que para você compensar, você precisa ter uma conta corrente de débito e crédito. Então, quando eu apresento
o decreto 11.044, eu falo que ele veio formalizar, sacramentar algo que já existia. Eu acho que a discussão da inconstitucionalidade vem, olha, mas não está claro. Para mim, sempre teve, né? Juridicamente falando, a compensação ela é precedida necessariamente de uma conta corrente de débitos e créditos, de devedores e credores. E é por isso que o Recicla Mais veio por meio de decreto, porque eu já tenho um arcabouço legislativo, de legislação federal, principalmente, que já trata muito bem dessas compensações, né? Então, eu estou pensando do ponto de vista financeiro, tá? Quando eu falo em compensação, crédito e débito. Para mim, eu acho que então, eu não estaria de acordo com essa inconstitucionalidade. Com relação à segunda parte da pergunta, a resposta é não. A gente tem mais, também não são muitos, assim, né? São alguns interessados em securitizar crédito carbono, que é muito mais difícil, né? Se você fizer uma comparação entre o decreto 11.044 e o decreto 11.075, o 11.044 ele é muito mais detalhado, ele cria uma malha, né? Como eu falei, né? Assim, parece um contrato, a cara do decreto 11.044. Você tem um preâmbulo, uma exposição de motivos, você tem um capítulo de definições, você tem as seções contratuais, direitos e obrigações, pagamento, forma de pagamento, disposições gerais, você tem tudo no decreto. Já esse 11.044, já no 11.075, é uma declaração de vontade, na verdade, né? Assim, ele teve, você pode olhar, metade do copo cheio, metade do copo vazio, né? Metade do copo cheio é melhor que nada, né? Você deu um passo em créditos carbono, mas ele falta ser muito mais regulamentado e detalhado. Eu digo, por quê? Porque você tem empresários que têm empreendimentos imobiliários rurais que estão interessados em monetizar, principalmente que está em reserva legal e área de preservação permanente, como crédito carbono. O que sempre é válido, né? Assim, tudo é bem-vindo. Agora, a gente quer ir mais a fundo, né? Quando a gente fala em securitizar recebível de reciclagem, a gente quer uma atenção mais carinhosa do empresariado para a política ESG, né? Ou seja, tem empresas que estão falando em demonstrativos financeiros de lucros e perdas, né? O Integrated Profit and Loss, que simplesmente ele fala quais são os benefícios que a minha atividade empresarial gera para a sociedade. A gente quer uma coisa mais profunda quando fala em securitizar recebível de reciclagem, né? A gente quer que o empresário que está pagando, obrigado a pagar pela logística reversa, ele se conscientize que, querendo ou não querendo, ele está compactuando com uma sistemática de trabalho em condições análogas à escravidão, né? Ainda que ele não faça nada, ainda que não houvesse uma obrigação de pagar pela logística reversa, como o Arthur bem colocou, esse material não desaparece. O lixo ele não desaparece. E as pessoas que não têm outra ocupação, elas vão catar esse lixo, elas vão não monetizar, elas vão centizar, transformar isso em centavos para poder sobreviver, né? Se você parar de pensar numa produção linear e pensar numa produção circular, todos somos responsáveis. Tem um filósofo judeu chamado Abraham Heschel, que ele falava o seguinte: nem todos somos culpados, mas todos somos responsáveis, né? Essa responsabilidade é de todos. Tá certo. Perfeito. Muito obrigada pelas respostas e eu entendo assim como o Arthur, que é um processo que tem que ser iniciado,
senão a gente não tem, né, a injeção de finanças nessa infraestrutura e que ele vai sendo aprimorado ao longo do caminho. Nos primórdios da minha carreira, eu trabalhava com a securitização dos créditos agrícolas. Então, eu peguei aquele comecinho e o quanto também naquela época era discutível e o quanto hoje já é uma coisa mais consolidada. Por isso que eu fiquei muito interessada na apresentação de vocês e realmente dou parabéns porque vocês conseguiram tirar um coelho da cartola aí para a gente conseguir dar andamento nisso. Ô, Yara, se você me permite, eu, enfim, não sou advogado, não consigo avaliar constitucionalidade, mas o que eu posso te falar é, em 2017, a gente tem um decreto presidencial, o decreto 9177, onde ele cobra a isonomia dos órgãos ambientais com relação à regulamentação da PNRS de 2010 e o Acordo Setorial de Embalagem de 2015. Né? E esse decreto presidencial, ele exige isonomia dos órgãos ambientais na criação de mecanismos para a implementação dessa lei. Né? E um dos mecanismos para a comprovação da logística reversa das embalagens pós-consumo é através dos créditos de reciclagem ou certificados, que nada mais é que a compensação ambiental dessas embalagens. Então, existe sim um caminho jurídico, né, de âmbito federal, com desdobramento regulatório a nível estadual, e foi exatamente o que o IMASU e a CETESB fizeram em 2018, e foram esses órgãos que autorizaram a nossa solução, depois de um processo de auditoria, depois de um processo de verificação desse sistema, para que isso servisse como uma comprovação, né, da logística reversa das embalagens. E isso já ocorre também no mercado de carbono. Né? Então, existem créditos de carbono, inclusive o VCU, né, que é emitido pela Verra, que já é aceito para composição de parte da carbon tax de alguns países. Então, vou pegar, por exemplo, a África do Sul. A África do Sul, ela aceita um crédito de carbono do mercado voluntário para comprovação, né, e abatimento da taxa de carbono do mercado regulado. Então, você já começa a ver uma intersecção desses mercados, né? E isso, para você ter uma ideia, o mercado voluntário de carbono hoje representa 2% do mercado regulado. Então, a gente entende que sem esses incentivos, principalmente na nossa conjuntura atual, a gente não vai conseguir avançar. Né? Mas eu realmente não consigo fazer essa análise do ponto de vista da Constituição. Mas hoje já é aceito amplamente perante os órgãos ambientais e os reguladores no Brasil. Imagina se ele conseguisse fazer, hein, Letícia? Já pensou? Que bacana! Yara, você tinha feito um comentário, mas eu não sei se essas coisas de Zoom, ele veio só para mim, ele não foi para todos. Você quer que eu leia aqui? Era para você mesmo, pode ficar tranquilo. Tá joia, obrigada. Bom, obrigada pela sua participação, pela contribuição, que bom que a gente conseguiu aí, né, te interessar pelo assunto e desenvolver mais as ideias. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Caso contrário, eu gostaria de fato da gente se encaminhar para o encerramento, né, para respeitar aí o horário de todos. De toda forma, enfim, ficam todos convidados e convidadas a acompanhar aí o Calhar nas redes sociais, a Eu Reciclo nas redes sociais. O Arthur deixou o e-mail dele, né, Arthur, na apresentação. Augusto, você deixou o seu e-mail no PowerPoint? A gente pode compartilhar depois com o pessoal. De toda forma, a gente vai disponibilizar a gravação dessa nossa apresentação aqui depois no canal do KLA no YouTube, e aí vocês todos podem voltar a acessar se tiver alguma dúvida pontual. No mais, então, eu vou devolver a palavra para os nossos palestrantes, para o Arthur e para o Augusto, para as despedidas, e aqui desde já agradeço a presença virtual de todos e todas, e muito obrigada aí
pela manhã de trocas. Arthur, por favor. Bom, só agradecer mais uma vez a atenção, a presença de todos aqui nessa manhã, agradecer mais uma vez o Augusto e o KLA pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui, agradecer a Letícia pela mediação e fico à disposição para quem quiser se aprofundar, quem tiver dúvidas, quem quiser, enfim, estudar mais, conhecer mais sobre a legislação e até sobre a Eu Reciclo, né? Estou 100% à disposição. Fiquem à vontade de me adicionar no LinkedIn, também no WhatsApp, enfim, contem comigo. E muito obrigado. Obrigada. Também agradeço a audiência, a paciência de vocês. Repito o que eu disse no começo, é um projeto em construção, então sempre que eu tenho a oportunidade eu falo nele, e o que mais me interessa são os feedbacks mesmo, como da Yara, como de vocês, para que isso seja viabilizado. Eu quero que esse projeto saia do papel, e eu quero colocar dinheiro na mesa desse pessoal que está trabalhando com reciclagem para aumentar esse percentual de 3% de economia circular. Esse é o objetivo, essa é a meta. É bom quando é assim, né, Augusto? Quando é bom para todo mundo. É isso aí. Gente, muito obrigada, pessoal.